Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais fascinantes da estética facial atualmente, os exossomos. A gente vai desvendar juntos a ciência por trás dessa tecnologia e, o mais importante, analisar as evidências clínicas que estão fazendo dela uma verdadeira revolução na medicina regenerativa. Vamos lá? Essa citação, ela resume bem o ponto de partida de tudo, não é? Por muito tempo, nosso foco foi esse, usar células inteiras para tentar reparar o tecido. Mas a grande pergunta que surgiu foi, e se a gente conseguisse o mesmo resultado, ou até melhor, sem precisar da célula inteira, evitando os riscos e a complexidade? É exatamente essa a promessa da terapia acelular que a gente vai explorar hoje. E o nosso desafio diário no consultório é exatamente este: o envelhecimento da pele. Um processo que a gente sabe que é super complexo, que vem tanto de dentro da nossa genética quanto de fora, pelo sol, poluição, enfim. É por ser um problema com tantas causas que uma solução como os exossomos, que consegue atuar em várias frentes ao mesmo tempo, se torna tão promissora. Então vamos entender essa jornada. Como é que a medicina regenerativa saiu da ideia de injetar células-tronco para algo muito mais refinado, que é usar apenas os mensageiros que elas produzem? Essa é a grande evolução, a virada de chave para a solução acelular. Durante anos, as estrelas do show foram as células-tronco mesenquimais, as famosas MSCs. A gente acreditava que todo o poder delas vinha da capacidade de se transformar em outras células. Mas com o tempo, a ciência descobriu que o verdadeiro pulo do gato não era bem esse. Era, na verdade, a capacidade delas de liberar uma série de substâncias, uma comunicação que a gente chama de efeito parácrino. Só que, na hora de levar a terapia com células para a prática clínica, para o dia a dia, a coisa complicou um pouco. Apareceram alguns poréns. O risco, mesmo que pequeno, de formar tumores. As células que eram injetadas simplesmente não sobreviviam por muito tempo ali no tecido. E era muito difícil padronizar o tratamento. Foi aí que a ficha caiu para a comunidade científica. Talvez o ouro não tivesse na célula em si, mas na mensagem que ela enviava. E é exatamente aqui que os exossomos entram na história. Pense neles como se fossem os carteiros ou os SEDEX das células-tronco. São pequenas cápsulas que carregam toda a carga terapêutica, proteínas, lipídios, RNAs, e entregam essa mensagem de regeneração direto nas células-alvo. Basicamente, a gente tem o efeito parácrino puro, o benefício da célula-tronco, mas sem a célula, e, consequentemente, sem os riscos associados. Ok, mas como é que essas partículas minúsculas conseguem orquestrar uma mudança tão grande na pele? A resposta é que eles não fazem uma coisa só. Eles atuam em várias frentes ao mesmo tempo. Vamos mergulhar agora nesses mecanismos para entender como essa mágica acontece. A gente pode resumir a ação deles em 4 grandes pilares. Eles são como uma orquestra trabalhando em sintonia para rejuvenescer a pele. Primeiro, eles combatem o estresse oxidativo. Segundo, eles organizam a produção e a degradação de colágeno. Terceiro, eles consertam a barreira de proteção da pele. E quarto, eles ajudam a regular a pigmentação. Vamos olhar cada um deles de perto. Primeiro pilar, a ação antioxidante. A gente sabe que o estresse oxidativo é como a ferrugem das nossas células, né? Causa um dano danado. Os exossomos chegam na pele e entregam um verdadeiro arsenal de enzimas antioxidantes, como as peroxidadoxinas, que vão lá e neutralizam esses radicais livres. É uma proteção direta contra um dos maiores causadores do envelhecimento. O segundo pilar é a modulação da matriz. Pensa na nossa derme como uma construção. Os exossomos fazem 2 coisas geniais aqui. Primeiro, eles dão um comando para diminuir a atividade das enzimas que quebram o nosso colágeno, as MMPs. Ao mesmo tempo, eles estimulam os fibroblastos a produzirem mais colágeno novo. Ou seja, a conta fecha a nosso favor, menos destruição e mais construção. Terceiro ponto, que é fundamental, o reparo da barreira cutânea. Sabe aquela pele que não segura hidratação, que vive sensível e irritada? Geralmente, a barreira dela está comprometida. Os exossomos estimulam a produção de ceramidas, que são como o cimento que une as células da epiderme. O resultado clínico que a gente vê, uma pele muito mais hidratada, mais forte e resistente. E, por fim, o quarto pilar, que é uma luz no fim do túnel para quem trata manchas, a regulação da pigmentação. Eles ativam uma via chamada NRF2, que, entre outras coisas, ajuda a controlar a produção de melanina.
Isso nos dá um mecanismo super elegante e novo para abordar discromias como melasma e lentigos solares, que são sempre um desafio na nossa prática. Bom, a teoria é linda, né? Mas nós, como profissionais, vivemos de evidência científica. Será que isso tudo funciona mesmo na prática? Para responder, a gente vai analisar agora um estudo de referência, um ensaio clínico de 2023 do grupo do PARC, que colocou os exossomos à prova de um jeito muito rigoroso. O desenho desse estudo foi muito inteligente. Eles usaram o modelo Split Face, que é considerado o padrão ouro na dermatologia estética. Por quê? Porque cada paciente é o seu próprio controle, o que diminui muitas variáveis. De um lado do rosto, eles fizeram microagulhamento com exossomos. Do outro lado, microagulhamento com soro fisiológico. Uma comparação direta, limpa e muito poderosa. E vamos aos resultados, começando pelas rugas. O lado controle, só com microagulhamento, teve uma redução de cerca de 7% na rugosidade. Já é um resultado. Mas o lado que combinou com exossomos, a redução foi de 13,4%. É praticamente o dobro. Isso mostra de forma clara que o exossomo tem uma ação potente e sinérgica ali. Agora, aqui na elasticidade, o resultado é ainda mais impressionante, eu diria. Presta atenção. O lado controle, na verdade, teve uma pequena piora na elasticidade, enquanto o lado que recebeu exossomos teve um aumento de mais de 11%. Esse é um dado muito, muito forte. Ele sugere que os exossomos não estão só prevenindo danos, eles estão ativamente reconstruindo a estrutura da pele. Na hidratação, os dois lados melhoraram. Isso já era esperado, porque o próprio microagulhamento estimula a pele. Mas, de novo, a adição dos exossomos potencializou o efeito. O lado com exossomos teve uma melhora significativamente maior. Lembra do terceiro pilar, o reparo da barreira? Tá aí a prova clínica de que ele funciona. E para as manchas, o resultado é gritante. Olha isso, uma redução de quase 10% no índice de melanina do lado dos exossomos, contra apenas 1% do lado controle. A diferença é de praticamente 10 vezes. Essa é uma evidência clínica muito robusta daquele quarto pilar em ação, o efeito regulador na pigmentação. Mas a prova final, a prova dos 9, veio com a histologia. Quando eles olharam as biópsias no microscópio, viram preto no branco que do lado tratado com exossomos havia uma densidade muito maior de colágeno e de fibras elásticas. Ou seja, não é só uma melhora na aparência, é uma mudança estrutural, uma reconstrução real da derme. Então, a grande conclusão que a gente tira desse estudo é a palavra sinergia. Os exossomos são a semente da regeneração, mas o microagulhamento é o que prepara o solo. Um abre o caminho para o outro e estimula a pele a receber aquela mensagem. Juntos, o resultado é muito maior do que a soma das partes. Ok, com essa base toda de evidências, a gente se pergunta, e agora? Para onde essa tecnologia vai? Porque o que a gente tem hoje, que já é incrível, parece ser só o começo. Vamos dar uma espiada nesse futuro? A próxima fronteira, que já está acontecendo em pesquisa, são os exossomos engenheirados. Pensa assim, hoje a gente usa a mensagem que a célula-tronco envia. No futuro, a gente vai poder customizar essa mensagem, colocar dentro do exossomo um RNA específico para silenciar um gene de inflamação, ou um fator de crescimento para tratar uma cicatriz. Ele deixa de ser um sinalizador geral e vira um míssil teleguiado de altíssima precisão. E isso nos leva a uma reflexão sobre o futuro da nossa prática. Se a gente pode personalizar a mensagem molecular que a pele recebe, será que estamos nos despedindo da era dos tratamentos tamanho único? A gente parece estar entrando de fato em uma era de medicina regenerativa totalmente personalizada, onde o tratamento pode ser desenhado para a necessidade biológica de cada pele. As evidências de hoje já são animadoras e o futuro parece ser simplesmente extraordinário.